São poucos os temas, Paulo, que se encaixam para qualquer pessoa, mas esse tema de hoje, eu me arrisco a dizer que serve para qualquer ser humano que pensa em crescer e se desenvolver, né? Com certeza, olha, desenvolvimento pessoal aí, para mim, é o único caminho para a gente conseguir melhorar de vida, para a gente... Sabe, eu vou até começar com uma frase importante, assim, que é uma frase que para mim é a base da minha filosofia, que diz assim, é, se você quer... o sucesso não é algo que você persegue, o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Ou seja, se você quer melhorar de vida, se você quer ter uma vida melhor, uma carreira melhor, quer ganhar mais, quer ter um emprego que te satisfaça, você tem que evoluir para estar compatível com esse desejo que você almeja. Não adianta nada você querer ser um baita de um profissional, ter uma linda esposa, ter uma linda família, um lindo corpo, uma linda saúde, carreira, tudo, se você não está no nível disso que você almeja. Então, para mim, é o contrário. Você foca na sua autotransformação. Em vez de você sair caçando borboletas, você cuida do seu jardim para atraí-las, e daí a partir desse foco em si mesmo, em se melhorar, as coisas automaticamente vão melhorando na sua carreira e na sua vida. Você me fez lembrar muito uma pessoa com quem eu trabalhei muitos anos, e ela dizia o seguinte, quando falava de crescimento na carreira, você não recebe um cargo novo para a partir daí você se comportar como tal. Você já começa um processo de transformação se comportando como tal, agindo como se fosse daquele cargo, e aí, como consequência natural dessa tua evolução, você é reconhecido com título e, obviamente, com um aumento de salário, né? Então, Esse é do Flávio Augusto? é dele, é Que dele, é bacana. Eu também dele. penso assim, olha, comporte-se como um líder aí, você quer ser um gerente, já comece a ter as atitudes do gerente, a falar como um, a se vestir como um, a tratar as pessoas como um gerente e a tomar decisões da forma como um gerente tomaria, que automaticamente você vai incorporando e depois a mudança do cargo passa a ser uma formalidade, né? E não... o pessoal normalmente ocorre é o contrário, né? Espera ser promovido para Ele daí quer o começar título para a depois se se comportar mexer. como tal, né? É, exatamente, o processo é inverso, né? Só para Tô tomando um só cafezinho, para uma água agendando aqui, que a vocês live não ainda não ligam, viu? Só pra começou, gente ficar estamos no bem à vontade, aquecimento bater um... aqui. É claro, ó, o pessoal, mais uma vez, aí quiser convidar aí conhecidos, ó, você não ganha autoridade para cobrar mais, você começa a cobrar mais para ter autoridade. Bacana, participem mesmo, pessoal. Vai ser muito bacana ter essa interação aqui com vocês, e acho que é isso que é a riqueza da live, né? Não ficar só eu e o Milton aqui de papo, mas vocês interagindo aí, já que a gente está num espaço aqui mais íntimo, né? Menos pessoas, a gente pode ter um bate-papo mais aberto. Inclusive, as perguntas mais interessantes são aquelas que vão aparecer aí nas mensagens, né? Com a participação da audiência, do pessoal que está chegando. É, É, fiquem à vontade, viu, pessoal, para já prepararem as perguntas, mandarem aqui. Eu estou conversando aqui, quando eu olho para baixo aqui, eu estou olhando o chat, assim, as coisas que aparecem, o pessoal que entra. Então, tudo que eu puder aqui fazer para agregar de valor hoje. No final, eu quero deixar um presente também para quem participar e seguir até o final aí, se o Milton me opa, permitir, quero deixar um presente claro, especial aí para quem como participar, não? mas deixo para o final aí, para quem acompanhar a gente, seguir até o final. Muito bem. O pessoal está chegando em massa aí, Nayara entrando, Tatiana, como A sempre, gente... dando um apoio inestimável para a nossa live. Ah, Pena que está é. online Eu já. Eu tive um contato breve com ela aí, não sei se a Tati tá, se tiver, dá um oi pra gente, Tati, mas obrigado também. Ah, aqui, ó, a Olha, Amanda, já, o mentoring, a gente vai falar o que é mentoring também. Esse daí já vou até pegar, a gente depois, assim que começar que o pessoal entrar, a gente fala sobre a diferença de coaching, mentoring, o que é mentoria, o que cada um faz. A gente vai esclarecer tudo isso para vocês, tá? Paulo, falando em começar, já são 19 horas, então vamos dar o início aí à nossa live. Então, oficialmente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter Obrigado. aceitado o convite. A gente planejou esse tema com muito carinho e eu tenho certeza que você tem muito para acrescentar aqui para todos que estão ouvindo, inclusive eu, né, que um pouco tempo que a gente se conhece, já tem uma sintonia muito grande, me identifico muito com as coisas que você me falou, né, que a gente conversou em off. Então, pessoal, preparem-se aí que vai ser um momento assim, transformador. E eu, antes de começar com as perguntas, Paulo, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a tua carreira, a tua trajetória, né? O que levou você a fazer o que você faz atualmente. Você pode dar uma palhinha sobre
sobre Claro. você? Então, oficialmente, também muito obrigado pelo convite agora. Boa noite a todos que nos acompanham, que vão nos acompanhar aí no futuro aí com a reprise dessa live. Falando bem rapidamente sobre mim, que eu não gosto de ficar fazendo muita autobiografia, mas assim, eu tive uma carreira bem diferente assim, desde o início. Quando eu tinha 16 anos, eu tomei a decisão de ir morar no Canadá, tão jovem assim, e fui justamente para a parte Uhum. francesa, na província de Quebec, na cidade de Montreal. Ali aprendi a falar francês, durante 6, 7, 8 meses ali que eu fiquei. Tive bastante dificuldade, que eu cheguei sem saber falar nada, mas daí acabei me virando, aprendendo, voltei fluente. Porque voltei fluente aqui em Curitiba mesmo, consegui um estágio numa organização chamada Organização Mundial da Família, OMF, ligada à ONU, e ali eu iniciei a minha carreira. Então, tive a oportunidade de viajar bastante o mundo, aprender idiomas, ter uma vivência internacional. Depois tive um outro episódio também, que fui em busca da minha cidadania italiana, e acabei morando 3 anos na Itália, morando em Milão, trabalhei com o Sidor, fui jogador de futebol. Voltei para o Brasil com Uhum. essa bagagem aí, escrevi um livro, o título O Verdadeiro Sucesso, também nessa área de desenvolvimento pessoal, e hoje eu ajudo empresas e pessoas a crescerem através de palestras, treinamentos, coaching, mentoring, consultoria. Muito bem, já vou pegar isso. Eu gosto de entender bem o significado das palavras, né? Já que tem muita gente falando de coaching, de mentoring. Você consegue explicar para mim exatamente o que é coach, o que é mentoring e qual que é a diferença de um para o outro? Claro, bacana. Eu também gosto de ter as definições bem claras, senão a gente fica conversando em cima de coisas que a gente não sabe ao certo o que significam, né? Então também acho muito importante. Olha, de uma maneira bem simples, coaching é um processo de realização de metas. É você acelerar o seu desenvolvimento. Imagine que existe um ponto A, que é a sua situação atual, e existe um ponto B, que é a sua situação desejável, aonde você gostaria de estar. O coaching é a ligação entre esses dois pontos de maneira estratégica e com foco em resultados mensuráveis. Então, coaching é isso. O pessoal confunde bastante com mentoring. Mentoring não tem nada a ver com coaching. O coach é uma pessoa, um profissional que vai te ajudar nesse processo de realização de metas através das ferramentas de coaching, PNL e as coisas que agregam. Mentoring é quando você tem um mentor, uma pessoa mais sábia, mais experiente, que já chegou nessa situação desejável que você quer estar há muito tempo, tem muita experiência e ele vai ser um mentor, uma pessoa que vai te dizer o que fazer para não cometer seus mesmos erros, para ter uma estratégia mais eficaz para você alcançar os seus objetivos. Então, por exemplo, eu posso ser coach de um executivo muito mais velho que eu, porque eu vou utilizar as ferramentas de coaching para fazer o processo com ele. Agora, eu não poderia ser um mentor de um executivo muito mais velho que tem muito mais experiência do que eu em determinada, eu poderia ser mentor em outras coisas. Mas assim, se você for, por exemplo, carreira executiva, ou se você, o mentor normalmente ele é específico para a área financeira, para a área de negócios, para a área de empreendedorismo. Então, o coach é esse cara que vai estar do teu lado, aplicando ferramentas de coaching para acelerar o seu desenvolvimento e fazer você realizar metas com foco. E o mentor é essa pessoa mais experiente que já passou todas as etapas que você quer passar e que vai te ajudar nesse processo como o nome mesmo diz, um mentor, um sábio. Muito bem, Paulo. Agora, já que você está falando de coaching, né, é uma área que teve uma expansão muito grande nos últimos anos e como toda área que passa por essa expansão, tem uma enxurrada de vários profissionais de todos os níveis. Isso, na minha opinião, acabou desgastando um pouco a palavra, o termo coaching, o trabalho do coaching, né? Então, o que você tem a me dizer desse desgaste, em alguns casos até a banalização da palavra coaching? Olha, eu que sou coach, teve uma época que eu tava, sentia dor de barriga só de ouvir a palavra coach, assim, porque parece que da noite pro dia todo mundo resolveu virar coach, todo mundo quer ajudar os outros a serem mais bem-sucedidos, terem sucesso. O pessoal brincava assim que se sacudisse uma árvore, caiam uns 3 coaches ali. Eu acho que essa fase passou, felizmente, porque o próprio mercado foi filtrando, né, os bons profissionais dos maus profissionais, e agora até brinquei com você hoje, né, agora a moda é day trader, assim, você vai entrar aí Uhum. nas ações, vai entrar em investimentos e vai ficar rico também. Então, são ondas que passam, mas que realmente acaba gerando uma certa banalização de certos termos, mas que isso não pode manchar a essência do que é o verdadeiro coaching, que realmente é uma ferramenta muito poderosa e muito transformadora, e seus resultados são inegáveis. Aí você pode comprovar através de tantos e tantos exemplos pessoais e nas empresas como o coaching ajuda você a ter uma aceleração na sua evolução, seja pessoal
pessoal ou seja profissional. Mas eu sempre costumo falar assim, olha, em meio a tantos coaches, como é que eu faço, Paulo, para saber distinguir um bom profissional de mais um desse que a gente brinca assim, que é o estereótipo negativo do coach, que é o cara que não deu certo em nada na vida dele e agora ele vai ajudar os outros a darem certo. Uhum. É, como é que você separa isso? Basicamente, o coach, o profissional, ele tem que passar por dois crivos, na minha opinião. O primeiro deles, analise o rastro dessa pessoa. O que que ela já fez na vida dela? Que autoridade moral ela tem para te inspirar e estar ao seu lado nessa jornada? Então, o primeiro ponto é avaliar o que que essa pessoa já realizou na vida. E o segundo ponto é quantas pessoas, todos nós deixamos um rastro, quantas pessoas esse profissional já ajudou. Quantos depoimentos, por exemplo, ele tem de pessoas que falam, poxa, o trabalho desse coach aqui foi fantástico, eu estava assim, agora eu estou assim, devo tudo a ele, foi fenomenal. E se você conseguir juntar essas duas coisas, provavelmente você vai estar falando com um profissional sério e vai conseguir filtrar de tantas pessoas, infelizmente, despreparadas que o mercado acabou formando e que, por promessas, por um certo sensacionalismo das próprias escolas formadoras de coaching, que todo mundo pode ser coach, que vai ser o melhor emprego do mundo, que é fácil, que você vai ganhar muito dinheiro ajudando as pessoas. Quem é que não quer isso? Então, você ter esse certo discernimento aí para você conseguir distinguir. Bom, para fechar essa parte de conceituação e diferença, você me disse que trabalha com desenvolvimento pessoal. Então, como é que isso se relaciona com coach e com mentoring? Bacana. O desenvolvimento pessoal, ele é um universo. E dentro desse universo há várias coisas, como coaching, mentoring, PNL, consultoria e tantas outras áreas do conhecimento que abordam esse desenvolvimento pessoal. Já que a gente está falando em conceitos claros, o que é desenvolvimento pessoal? É um processo consciente que você toma a iniciativa de iniciar esse processo em busca da sua melhor versão. Você vai pegar, olha, eu vou parar, vou sair do modo automático que a gente costuma viver aí, preocupado em pagar os boletos, em atender o chefe, em fazer as coisas do dia a dia, e vou sair desse modo zumbi e vou despertar uma consciência a partir de agora, olha, eu vou iniciar um processo consciente para me tornar uma pessoa melhor em todos os sentidos. Seja na profissão, seja nos meus hábitos, seja no cuidado com o meu corpo, no cuidado com os meus relacionamentos, na minha rotina. Então, é você ter esse despertar e iniciar esse processo consciente e permanente, porque ele nunca acaba. Então, esse é o desenvolvimento pessoal. Eu estava pensando aqui que muitas vezes é difícil para alguém admitir que ela precisa de ajuda, né? Esse é o primeiro passo. E eu vou confessar que eu mesmo já tive em caminhos que eram caminhos que não eram bons para mim, mas eu demorei um tempo para poder pedir ajuda. Durante muito tempo eu tentei Uhum. me livrar, né, me sair bem por conta própria. E quando a pessoa ela reconhece que precisa de ajuda, que ela entende que sozinha ela não está alcançando o que ela gostaria, o que ela planejou, como é que ela decide se ela precisa de um coach, se ela precisa de um mentor, né? Qual o caminho que ela deve decidir para poder, deve seguir para poder escolher o tipo de ajuda que ela precisa? Olha, eu penso, Milton, o seguinte, que a ajuda sempre é bem-vinda. Se é uma boa ajuda de um bom profissional, ela vai acelerar o seu processo. Em vez de, às vezes, você ficar batendo tanto a cabeça, quando você tem uma ajuda de fora, uma perspectiva externa, uma pessoa que realmente tem as ferramentas que podem potencializar os seus resultados, por que você vai ficar insistindo e, às vezes, perdendo tanto tempo, às vezes anos, em estratégias que não funcionam, em coisas que só estão te levando à frustração, sendo que você poderia falar, não, peraí, deixa eu buscar uma ajuda e essa pessoa vai conseguir destravar algumas coisas aqui e vão fazer com que a minha potencialidade apareça e eu consiga alcançar meus resultados. Então, realmente, às vezes a pessoa tem, poxa, mas se eu precisar de ajuda, é um sinal de fraqueza, não, eu dou conta sozinho. Mas não, eu tenho coach, os psiquiatras têm psiquiatras, a ajuda sempre é bem-vinda porque a gente tem uma perspectiva de dentro para fora. Então, querendo ou não, por mais que a gente se esforce, é limitado. E quando tem pessoas assim com um olhar diferente e com certas coisas que estão nos nossos pontos cegos, isso é muito positivo. Então, eu agradeço assim as pessoas que me ajudaram na minha trajetória. Tive mentores muito importantes na minha vida, meu pai, executivos, pessoas assim que eu pude conhecer, inclusive de outros países, assim que aceleraram muito assim coisas que eu sozinho teria demorado muito mais. Então, essa ajuda toda ela é muito benéfica porque ela oferece um caminho mais eficiente para a gente conseguir crescer e alcançar nossos objetivos. Você falando isso, eu me lembrei de áreas
inclusive completamente diferente do que a gente costuma associar a coach, a mentor, né? Eu, por exemplo, depois de mais velho, eu retomei um esporte que eu praticava na adolescência. E a recordação que eu tenho é que eu pratiquei muitos anos esse esporte, mas eu tive um progresso lento, gradual. Eu até achei que eu não levava jeito para aquele tipo de esporte. E aí, depois de mais velho, né, trabalhando com pouco tempo, no final de semana, eu falei, quer saber? Eu vou contratar um técnico. Paulo, o avanço que eu tive, né, em meses foi muito maior do que tudo aquilo que eu avancei quando eu era adolescente. Só que aquela idade que você quer se provar, né, que você quer mostrar a tua autossuficiência, então eu vejo que se for uma decisão inteligente, né, procurar um técnico e acelerar, porque eu quis comprar tempo, né? Então, por que não, Uhum. né, na área de desenvolvimento pessoal e em outras áreas? Qual que foi E qual que é o seu esporte? Só por curiosidade? surf, Ah, que legal. Você sabe que até eu vi o pessoal falando sobre mentores aqui também. Um erro que eu cometi muito tempo e falo assim para as pessoas não cometerem é esperar que que o seu mentor, a pessoa que vai te ajudar, seja uma pessoa perfeita, que seja uma pessoa assim livre de defeitos. Não, às vezes a pessoa é muito falha em certas coisas, mas naquilo especificamente que você está buscando, ela pode te agregar muito. Então, não espere mentores perfeitos, porque eu acabei perdendo muito tempo assim buscando o mentor ideal, mas olha, esse aqui fuma, esse aqui vai no happy hour e toma uísque, esse aqui vai... Não importa, assim, sabe? E se a pessoa tem um conhecimento enorme para te passar, aproveite isso, descarte aquilo que não vale a pena para você. E isso que você falou do surf, eu vou fazer só um paralelo. Eu também gosto muito de praticar esportes e também um outro universo que eu acho fantástico, que é o da música. Então, por exemplo, eu toco guitarra e violão desde os 12 anos de idade. E até gosto de heavy metal, Iron Maiden, assim, eu tenho essa veia, assim, mais do rock. somos dois. Eu É, fui no Rock in Rio aí. ah, que legal, olha aí. Então, o pessoal às vezes olha pra gente assim e fala, esses caras gostam de Iron Maiden, né? Nem acreditam. Mas eu peguei assim, durante muito tempo, eu comecei lá, bem no início eu fiz aula, mas depois eu fiquei autodidata. Então eu fiquei anos e anos da minha vida treinando sozinho, tocando as músicas, aperfeiçoando ali devagarinho. E daí, um tempo atrás, aí não sei quantos anos assim, eu resolvi, não, poxa, eu vou atrás de um professor para realmente me destravar aqui, porque eu sentia que eu estava numa coisa que a gente chama no desenvolvimento pessoal de platô, que é quando você evolui, mas você chega num certo tempo, num certo ponto, que você continua treinando, 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 fazendo as coisas, mas parece que você não evolui, você não sai do lugar. E aí fui atrás disso, aprendi os modos gregos, aprendi teoria de música, eu me alfabetizei na música e a partir disso eu consegui quebrar esse platô e iniciar um novo salto de desenvolvimento a partir dessa ajuda que eu fui buscar com o professor de música. Mesma coisa para luta também. Eu sou praticante de artes marciais. Às vezes eu vejo pessoas que treinam anos e anos e anos, mas estão estagnadas. Por quê? Porque não renovam o estímulo, não vão atrás de novos desafios, ficam na zona de conforto. Tem uma frase que eu gosto bastante, assim, que é uma historinha, que conta assim, o executivo foi num jantar, e daí o garçom muito simpático falou, todo orgulhoso para o executivo, que ele tinha 14 anos de experiência. E o executivo foi lá, para não ser indelicado, sorriu, parabenizou, mas depois conversou com o sócio dele. Na verdade, esse cara não tem 14 anos de experiência. Ele tem 1 ano de experiência e mais 13 de repetição. E é o que acontece muito na nossa vida. Seja no trabalho, na profissão, em tantas coisas aí que a gente acha que está evoluindo, mas na verdade o tempo está passando, a gente está repetindo os mesmos estímulos, não estamos nos esforçando para evoluir, não estamos mudando os caminhos, e aí a gente acaba pensando, poxa, eu tenho 14 anos de experiência. Na verdade, não, você tem um. Às vezes um cara que está 2 anos na mesma função, só que o cara não parou de crescer, não parou de evoluir, ele já está mais na frente do que você e tem aí 12 anos a mais que ele de estrada. Você me falando, me lembra de uma, de uma questão. Eu também pratiquei artes marciais, mas há muito tempo atrás. Eu pratiquei judô. E meu professor era um excelente professor, não só tecnicamente, mas em termos da toda a filosofia japonesa, né, que assim, contribuiu bastante na minha formação de adolescente. E ele falava muito que você precisa ter uma prática, mas uma prática supervisionada. Porque se você treinar de maneira desassistida ou desatenciosa, você acaba repetindo movimentos e pegando o tal dos vícios. Inclusive, tem alguns Uhum. esportes que eles dizem que nem vale a pena você aprender sozinho, como, por exemplo, golfe, tênis, porque o trabalho que o técnico tem para tirar o vício depois é muito É pior, muito né? maior do que começar E, do zero, né? Isso. exatamente. E, inclusive, aquela velha máxima vem à cabeça, né? Que quem está de fora olha por um ângulo diferente, vê coisas que você não percebe. Então, se você Uhum. analisar bem, a gente se enxerga em primeira pessoa, né? Como é que é Uhum. essa experiência?
Primeiro que eu não vejo o meu rosto o tempo todo. Eu estou vendo agora porque eu estou na live, estou vendo aqui no celular, mas numa parte do meu É dia eu não raro, né? enxergo, É. né? Então, assim, eu não vejo meu comportamento, eu não vejo a inclinação do meu corpo. Eu também, a minha voz, essa que você está ouvindo, né, que vocês todos estão ouvindo, eu também não ouço, porque ela é transmitida por dentro do meu corpo, né, pelos ossos, pelos tecidos. Então, tanto é que quando você ouve uma voz numa gravação, você até estranha. Mas que voz esquisita, Milton, É. essa voz é que Não todo sou mundo eu. ouve. É. Essa voz que está ouvindo, É. só você ouve. Então, a gente se avaliar, né, se analisar em primeira pessoa é muito mais desafiante. Em alguns casos não tem jeito, né, mas sempre que você consegue trazer um olhar diferente para avaliar o teu trabalho, e Uhum. acontece até de você trazer uma pessoa que não necessariamente tem mais conhecimento do que você, mas é um consultor, um É. mentor, um coach que consegue te avaliar com uma metodologia, ele consegue dar um feedback muito mais Isso. assertivo. Você falou a palavra-chave aí, que é metodologia, porque muitas vezes as pessoas querem ajudar, mas não tem um método eficiente. E o coaching, ele já é um método testado, comprovado, com resultados assim empíricos. Então, você consegue ter um método eficiente para poder ajudar as pessoas. E essa é a grande diferença. Não é só a boa vontade em querer ajudar. Isso é necessário também, ter amigos, ter pessoas, mas quando você tem uma metodologia por trás que acelera realmente seus resultados e seu desenvolvimento, aí sim tudo se potencializa. Eu não podia concordar mais, Paulo, porque boa vontade, boa intenção não garante resultado, né? Não. E eu estou até curioso aqui, pensando no que os coaches, né, que estão aqui assistindo a gente gostariam de perguntar, comentário que gostariam de fazer. Aqui, ó, o Henrique Lima, advogado. Grande Paulo Machado, excelente profissional. Grande A Henrique, um abraço para você, Henrique. Divina Guiar, muito bem colocado. Eu também acredito que mentores precisam de mentores, né? E ela novamente, né? Que sacada. Live paga. Olha, Paulo, aí muito bem, muito bem. Agora, eu quero trazer todo esse contexto que você apresentou para um ambiente empresarial, né? Como é que você aplica isso, né? Saindo do desenvolvimento pessoal para o ambiente profissional? Como é que você aplica o coaching, o mentoring dentro de uma empresa, né? Para um analista, para um gestor, né? Para um executivo? Bacana. Eu costumo falar assim que o coaching ele é um excelente caminho para você desenvolver habilidades comportamentais dentro das empresas, que, ao meu ver, o nosso sistema de educação é muito falho nisso, porque a gente se concentra muito na parte técnica, desde o jardim de infância até o final da faculdade, você aprende diversas habilidades técnicas. Por exemplo, se você fez aí administração, então você aprende contabilidade, marketing, gestão, números, enfim, mas você acaba não aprendendo habilidades comportamentais que são essenciais para o sucesso de qualquer profissional. E o que são essas habilidades comportamentais? Por exemplo, autoconhecimento, resiliência, saber se automotivar, conhecer o seu propósito, criar uma rotina de alta performance, ter o poder de influenciar e persuadir pessoas, negociar, liderar, se comunicar, ser produtivo, gerenciar bem o seu tempo, organizar-se, ter foco, ter metas claras. Veja quantas coisas que são fundamentais aí para qualquer gestor, e qualquer profissional, em qualquer empresa, mas que ninguém chega assim, olha, eu vou te ensinar como você criar uma rotina de alta performance agora. Eu vou te ensinar uma estratégia para você transformar seus hábitos aí. Eu vou te ensinar uma estratégia para você conseguir eliminar todas as distrações que estão atrapalhando aí os seus resultados, para você poder focar naquilo que realmente importa e melhorar sua performance. Então, o coaching, ele ativa muito o desenvolvimento dessas habilidades, que eu costumo dizer, quanto mais você cresce dentro da carreira, quanto mais você cresce na escada corporativa, mais o seu sucesso vai depender das suas habilidades comportamentais e menos elas vão depender das habilidades técnicas, que, faço um parênteses aqui, são muito importantes, mas são a base. Se você quiser ir além, adiante, você vai precisar desenvolver esse outro tipo. E aí a empresa, por exemplo, na prática, como é que funciona? A empresa vem até mim, Paulo, eu gostaria de fazer um processo de coaching aqui para preparar uma pessoa para assumir um cargo de liderança. Assim, a pessoa era coordenadora, vai virar gerente, a gerente vai virar superintendente, ou a superintendente vai virar diretora. E eu gostaria de desenvolver essa pessoa para ela estar apta a esse novo desafio. Então, é contratado um processo de coaching, normalmente aí é um pacote com 10 sessões, por exemplo, que pode ser renovado, de sessões aí de 45 minutos a 1 hora, semanais ou a cada
10 dias, e ao longo desse processo você vai trabalhando o desenvolvimento dessas habilidades, você vai ajudando a pessoa a ter uma autopercepção de si mesma, e aí uma das habilidades comportamentais essenciais é justamente o autoconhecimento, você saber identificar quais são os seus talentos naturais, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos e quais são os seus pontos limitantes. A diferença de um para o outro é assim, ponto forte é aquilo que você faz bem naturalmente. E Peter Drucker, já pai da administração moderna, falava assim, olha, o único caminho para você alcançar o sucesso é através do desenvolvimento dos seus pontos fortes. Por que você vai pegar, por exemplo, se você é ruim em cálculo, você vai com muito esforço, deixar de ser ruim para ser medíocre, quando você é excelente em criatividade e design e você poderia focar todo o teu esforço em se tornar, sair do bom para o excelente. Ele falava assim, o mundo é muito competitivo. Você só vai ter sucesso nesse ambiente competitivo se você estiver entre os melhores da sua área. E você só vai conseguir estar entre os melhores da sua área se você conseguir canalizar seus esforços no desenvolvimento dos seus talentos naturais ou dos seus pontos fortes. Mas, infelizmente, o que as pessoas acabam fazendo é justamente o contrário. Poxa, isso aqui eu já sou bom, deixa eu desenvolver isso aqui que eu não sou bom. E aí, segundo a visão de Peter Drucker, e que eu concordo, é o maior erro que as pessoas cometem. Você querer desenvolver um ponto fraco quando você poderia estar utilizando a mesma energia, o mesmo tempo, o mesmo esforço para sair do bom, que você já é naturalmente, para alcançar a excelência. E o ponto limitante que eu te passei, por exemplo, ponto fraco, eu sou péssimo em direção. Assim, se não tivesse GPS, aqui em Curitiba, até hoje eu não sei andar na cidade, assim, eu sou um desastre em senso de direção. Isso me atrapalha? Não, porque eu tenho GPS, eu consigo viver, não é um negócio que está limitando a minha carreira. Então é um ponto fraco que eu deixo ali. Agora, um ponto limitante é um ponto fraco que sim está impedindo o seu crescimento. Aí sim você precisa, poxa, eu sou muito desorganizado. Então eu preciso ser menos desorganizado para que isso aqui, para que os meus pontos fortes possam brilhar. Então é diferente. Se há um ponto fraco que realmente está te atrapalhando, você investe até você ficar razoavelmente bom para que você possa performar nos outros. Mas tem pontos fracos que, se você é ruim, não faz diferença nenhuma. Gaste seus esforços no desenvolvimento dos seus pontos fortes. E voltando para a questão da aplicação prática nas empresas, então um caso muito comum é esse, tá? Preparação de pessoas que vão ascender o cargo. Um outro caso que está se tornando cada vez mais popular depois até da pandemia é o cuidado que as empresas estão tendo em cuidar bem dos seus colaboradores, cuidar bem da saúde física, mental dos seus colaboradores. E aí eles contratam um life coach, que seria então um coach que ele vai sim ter como resultado o aumento da performance desse profissional dentro da empresa, mas através de um cuidado 360 graus, ajudando essa pessoa a equilibrar a vida pessoal com a vida profissional, ajudando essa pessoa a gerir melhor seu tempo, ajudando essa pessoa a se desestressar, a ter mais resiliência, encontrar mais propósito naquilo que faz, acordar mais motivada. Então, basicamente, são esses dois focos e ambos vão trazer benefícios para a empresa. Depende aí da situação de cada uma. Ontem a live foi sobre home office e eu estava conversando com o Daniel, que foi um convidado assim, fez uma participação muito marcante, e ele estava falando da necessidade de você se preocupar com a questão emocional, com o bem-estar, com a estrutura física, né, das pessoas em casa, esse lado mais humanizado, até para permitir que a equipe, que o trabalho se desenvolva. E aí eu até perguntei para ele, puxa, mas será que foi preciso uma pandemia para a gente ter esse estilo de liderança servidor, para entender que não dá para separar o pessoal do profissional, né? Você tem que se interessar pelo ser humano como um todo. Então, que bom, né, que essa pandemia que trouxe tanta coisa ruim, coisas tristes, né, mas trouxe um lado positivo no sentido de desenvolver essa visão do ser humano como um todo, né? E muitas empresas estarem investindo até no acompanhamento pessoal para as pessoas terem esse amparo, né, essa metodologia para poder lidar com essa diversidade, né?
Esse lado mais humano, assim, de você enxergar a pessoa não como um número dentro da sua empresa, o modelo antigo do modelo industrial, né, que era produtividade, ficar ali que nem os termos modernos do Charlie Chaplin ali, você exaurir a pessoa no chicote ali até o limite, pressionar a pessoa até o seu limite, até a pessoa ter um burnout, alguma coisa assim. Isso daí já caiu por terra faz muito tempo. As pessoas, as empresas estão percebendo cada vez mais que é um bom negócio cuidar dos seus colaboradores. E ainda que não seja por caridade ou porque as empresas são muito boazinhas, porque do ponto de vista do business mesmo, as pessoas bem, pessoas com saúde física e mental, pessoas bem dispostas, motivadas, organizadas, elas produzem mais, elas entregam mais valor para a empresa. Então, ainda que fosse de uma forma egoísta da empresa, olha, eu estou fazendo isso, estou cuidando da sua vida porque eu quero ter mais resultado. Ainda assim é uma relação ganha-ganha entre ambas as partes. E legal que você mencionou a questão do home office. A gente está falando sobre habilidades comportamentais, né? Tem pessoas que, se estiverem em casa, não têm disciplina e não conseguem produzir. A criança que, o filho, eu tenho duas filhas, o filho que vai lá e distrai, a pessoa fica preguiçosa, a pessoa não consegue focar, ela não consegue render num ambiente que não seja ali. Então, como é que essa pessoa cria a disciplina? Como é que ela se desenvolve para conseguir ter um trabalho híbrido, para conseguir estar no home office, para conseguir se organizar, eliminar distrações, ter mais força de vontade, disciplina? Então, veja como a nossa vida toda ela é permeada por essas habilidades comportamentais, e eu gosto do termo habilidade porque ela indica algo que você pode desenvolver. Então, por exemplo, eu não sou produtivo, eu não gerencio bem meu tempo. Eu estou sempre atrasado, eu começo a trabalhar sem ter prioridades claras, então eu corro o dia inteiro, parece que eu fiz 1000 coisas, mas parece que eu não saí do lugar. Por quê? A diferença que eu uso assim, eu costumo usar a frase, movimento não é progresso. Sabe o hamster da gaiola, que ele corre o dia inteiro e não Uhum. sai do lugar? Muitas vezes as pessoas, não sei se você está acompanhando aí, às vezes se sente assim, porque, poxa, acordei cedo, fiz 1000 coisas, mas eu chego no final do dia sem nenhum sentimento de realização, como se tudo aquilo que eu tivesse feito não me fez avançar em direção às minhas metas, meus sonhos, meus objetivos. E é justamente isso que acontece. Progresso é quando você caminha em direção aos seus sonhos, objetivos, metas. E movimento é aquilo, você apagou incêndio, você fez um monte de coisa, mas na verdade você terminou o dia no mesmo lugar que você parou. Teu sonho está ali, ó, 100 passos, você não deu nenhum passo em direção a ele. E daí vem esse sentimento de frustração, de vazio e estresse que também assola tantas pessoas. E esse correr e não sair do lugar tem uma armadilha, um sentimento que pode fazer com que você se sinta bem. Olha, trabalhei o dia inteiro. E eu É trabalhei com uma ilusão, né? pessoa, A pura é a ilusão. ilusão. Trabalhei com uma pessoa que era muito É, pragmática, muito objetiva, né? E aí um dia eu é, estava é. cansado, exaurido, falei, poxa, mas eu trabalhei até da noite. Não, você não trabalhou até da noite. Você ficou perambulando pelo escritório, fazendo um monte de coisa, mas trabalho, né, não é você É, vir para o escritório. Trabalho é o que você tem que entregar. A entrega não é, aconteceu. Então, um é jeito isso até mesmo. duro de falar, eu falei, puxa vida, mas eu me esforcei tanto, mas rapidamente eu percebi e mudei uma chave. Eu falei, tem toda a razão. Não importa a É, quantidade de horas que você trabalha, não importa todo o movimento que você faz. O que importa é o valor que a tua entrega causa para a empresa, né? exatamente. Agrega para a empresa, agrega para o teu cliente, né? Essa que é a medida final. Eu falo assim, empresas e clientes, eles querem sempre uma coisa, e é nisso que você deve estar focado, que é um termo aí do mundo das finanças, que é o ROI, né, o ROI, o Return on Investment, que é, olha, o retorno que você está me dando sobre o investimento que eu estou fazendo em você. Então, se eu pago um salário para você, eu quero que você agregue um valor para a minha empresa superior ao valor que eu estou pagando para você, é um retorno no investimento que eu estou fazendo no seu trabalho. E aí, muitas vezes, como você falou, poxa, mas o cara ficou até 10 da noite, fez 1.500 ligações, mas o cara fez uma venda. O que vale é o resultado que você entrega, o retorno sobre o investimento que foi feito em você, e não quantas ligações você fez ou quantas horas você trabalhou. Existe talvez um reconhecimento humano em relação a isso, mas isso não te sustenta dentro de uma empresa. Nenhuma empresa vai pagar uma pessoa que não entrega o valor que ela está recebendo só porque ela está se esforçando muito. E aí que entra a questão de estratégia. Eu vejo, e entra muito a questão do coaching que ajuda nisso, porque quantas e quantas pessoas se esforçam muito, trabalham, olha, de sol a sol, a vida inteira. Até tem aquela frase que diz, né, o operário trabalha duro a vida inteira e se aposenta com salário mínimo. Porque não é só você trabalhar muito, é você trabalhar de uma maneira inteligente, estratégica, com esse foco, olha, eu vou iniciar meu dia
com as minhas prioridades claras. O que eu tenho para fazer que é mais importante? Eu não posso distribuir meu tempo igualmente entre todas as atividades. Eu tenho que ter essa capacidade de priorizar. Mais ainda, eu preciso, dentro do trabalho das empresas que é feito com coaching, se eu perguntar, eu pergunto muito nas empresas que eu faço treinamento, palestra, para as pessoas assim, olha, quais são as 3 principais prioridades que o seu líder espera de você? A pessoa não sabe responder. Eu vou lá no líder, quais são as 3 principais prioridades que você espera do seu subordinado, do seu liderado? Não A fecha, né? pessoa também não sabe responder. Ou são disso antes, ou nenhum dos dois sabe. Ele tem que. São vagas as respostas. Ele tem que vender. Ele tem que cuidar disso. Ele tem que... Mas não existe esse alinhamento. Olha, claro, eu estou sendo avaliado pelo meu líder com base nesses critérios, A, B e C. Ótimo. Então deixa eu focar nisso, porque é nisso que a empresa percebe o maior valor da minha entrega. E às vezes a pessoa fica fazendo 1000 coisas ali que não tem nenhuma importância, e aquilo que realmente era essencial, a pessoa acaba deixando para depois, acaba deixando passar. Tanto que existe aquele princípio de Pareto, o princípio 80-20, que diz que 20% das coisas que você faz corresponde a 80% dos resultados que você entrega. Então, muitas pessoas não têm a clareza de achar onde estão esses 20% que realmente é aquilo que importa e que você deveria estar focado. E acabam distribuindo igualmente o seu tempo ao longo de diversas atividades sem nenhum valor. E daí você cai nessa ilusão de achar que está produzindo, quando na verdade você não está produzindo, você está só andando para os lados. E aí, depois a pessoa está frustrada, sem resultado, cansada e não entende direito por quê. Então, uma dica prática para quem está nos assistindo aí, amanhã quando você for iniciar o seu trabalho, não chegue e comece a responder e-mail, não chegue e comece, já liga o computador, já pega o telefone. Antes, dedique 5 minutos que você, todos temos esses 5 minutos, pegue uma folha de papel ali, olha, e pergunte-se assim, ó, aí são técnicas de coach, por exemplo, perguntas poderosas. Se eu tivesse só 2 horas hoje para trabalhar, aonde eu investiria essas 2 horas? Poxa, aí já é uma pista de qual que é a sua prioridade. Se você não sabe, vá atrás do seu líder. Olha, eu estou querendo melhorar, eu estou querendo aqui entregar mais valor para você. Me ajuda a entender assim, ó, o que é mais importante na sua visão que eu faço, o que eu poderia parar de fazer, o que está me tomando tempo, como é que eu posso entregar mais valor, o que eu posso te ajudar. E que haja essa conexão aí, porque é que nem você fazer uma prova, sei lá, de... Normalmente quando você vai para uma... Estou tentando pegar um exemplo aqui, sei lá, uma prova de dança. Você vai ser analisado pela questão estética, tempo, ou, por exemplo, na escola de samba lá. Eu não acompanho o carnaval, mas eu sei que tem ali as notas, tal, olha, quesito isso, quesito aquilo. Uhum. Poxa, quando você sabe os quesitos sobre os quais você está sendo avaliado, fica muito mais fácil o jogo do que, olha, você tem que vender, você tem que cuidar do RH, você tem que fazer isso. Não, de que maneira? Seja específico. E uma outra ferramenta poderosa do coaching é justamente isso. Você saber ser claro e específico nas coisas. E aí entra aquela definição também que as pessoas... Qual que é a diferença de objetivo e meta? Objetivo é algo geral, vago. Olha, eu quero tirar férias. Meta é quando você pega esse objetivo que é vago, genérico, e você quantifica, coloca um prazo determinado e torna ele exato. Então, por exemplo, eu vou tirar férias do dia 24 de agosto ao dia 30, vou para tal lugar, vou gastar tanto, vai ser nesse hotel, vai ser com a família. Vai ser... Então, quando o pessoal fala assim que metas são sonhos com prazos determinados, a partir do momento que você tem essa clareza, como a gente está falando desde o início aqui, em definições, em prioridades, em prazos, você começa a ser muito mais eficiente nas suas ações e as coisas começam a acontecer na sua vida, os resultados começam a aparecer. E aí você fala, poxa, o negócio funciona. Mas é claro que funciona, porque até então você percebe o quanto você estava fazendo errado. E a partir do momento que você desperta e você começa a caminhar com foco em direção a um objetivo, as coisas naturalmente, até neurologicamente, as coisas começam a aparecer, que nem mulher grávida. Parece que eu nunca tinha visto uma mulher grávida na minha vida. A minha esposa ficou grávida, parecia que elas saíram assim, da noite pro dia, tá cheio de mulher grávida aí no shopping, em todos os lugares, loja de mulher grávida, tudo. Porque você não estava prestando atenção. Então, para quem está nos assistindo aqui, se eu perguntasse, por exemplo, qual é a principal coisa que você gostaria de transformar na sua vida nesse momento? Se você pudesse escolher só uma, assim, dentre todas as coisas que você poderia, a partir de agora, canalizar o seu esforço para conseguir mudar, qual seria essa coisa que você investiria? Isso é o que a gente chama no coaching de ponto de alavanca.
que é, por exemplo, poxa, eu sei que se eu resolver a minha questão do tempo, se eu for mais organizado, focado, deixar de perder tempo com um monte de coisa, eu sei que daí a minha saúde vai melhorar, o meu trabalho vai melhorar, a minha entrega para a empresa, e a partir disso, dessa mudança, desse ponto de alavanca, você vai conseguir destravar a sua vida, e essa mudança vai irradiar para todas as outras áreas, porque daí você estava estressado, você não estava dormindo bem, você estava brigando com a esposa, você não estava tendo motivação para treinar, o teu chefe estava no péssimo clima, e de repente quando você identifica qual é esse ponto de alavanca e você corrige, todas essas coisas começam a melhorar. Então, um ponto de partida aqui, ó, Paulo, muito bacana o bate-papo, mas eu queria uma dica prática de por onde eu começo essa mudança, o que eu faço? Primeiro passo, identifique qual que é o seu ponto de alavanca e como é que você identifica através dessa pergunta que eu acabei de fazer. Mas não adianta você falar, eu quero mudar tudo. Não, eu quero mudar isso, isso e isso. Aí que entra a capacidade de você priorizar, dentre todas as coisas, qual seria a mais importante, e aí você ter clareza, não ser uma coisa muito vaga. Quero ter mais motivação. O que quero ter mais motivação? Eu preciso vender mais. Vender quanto? Vender em quanto tempo? De que forma? E a partir disso, você começa a fazer um tripé das metas que eu chamo. O que é o tripé das metas? Também mais uma ferramenta de coaching que aplico nas empresas. Um tripé, até o meu tripé hoje é diferente, mas eu tinha aquele tripézinho assim, até porque não é um tripé, hoje é um negócio, é uma haste só. Mas o tripé, qual que é a característica de um tripé, amigo? É que todas as três pernas precisam estar apoiadas, porque senão ele cai. Não adianta ele ter duas, as três têm que estar de pé ao mesmo tempo. E o tripé das metas que eu falo é o que, por quê e como. O que quer dizer, seja específico, diga exatamente o que você quer. Quero ganhar mais dinheiro. Tá, o que é mais dinheiro? Se eu te der R$ 1 agora, você ganhou mais dinheiro. Mas você não chegou aonde você queria. Então eu quero ganhar mais tanto em tanto tempo. Beleza, então você foi específico naquilo que você quer. Agora, pelo menos, você já sabe aonde mirar. Poxa, eu ganho, sei lá, 5 mil e quero ganhar 50 mil. Bacana. Fazendo o que você está fazendo hoje, você vai chegar a sair dos 5 para os 50? Não, então, poxa, esse caminho eu já sei que não vai dar. Como é que eu chego nos 50? Aí entra a questão de você investigar, por exemplo. Aí entra mentor, entra uma série de coisas. Mas, por exemplo, o que uma pessoa da minha área faz para ganhar 50 mil reais hoje? Poxa, essa pessoa dá palestra, dá treinamento, ela faz isso, é professor, ou ela tem uma empresa, abriu um negócio, é executivo, não sei o quê. O que as pessoas da minha área fazem que estão ganhando tanto que eu gostaria de ganhar? Ótimo, aí você já tem uma pista para começar a investigar os caminhos que levam. Então, primeiro ponto, sair de um objetivo vago, genérico, para uma meta quantificada, clara e específica. Ok. Segunda perna, por quê? Qual é a sua motivação? Por que você quer ganhar mais dinheiro? Não sei bem, na verdade, eu quero porque daí eu posso comprar mais coisa, posso viajar. Se você não for específico aí também, o que vai acontecer? Você não vai ter combustível para você conseguir fazer essa travessia, essa jornada. Porque se você não tem clareza das suas motivações, quando vierem as dificuldades e você não tem essa clareza de propósito, porque é tão importante você chegar nesse objetivo, você vai sucumbir diante dos desafios. Mas quando você tem um porquê muito forte, não, eu preciso desse dinheiro porque eu preciso pagar um tratamento para minha mãe, quero dar uma casa para ela, porque minha filha eu queria que ela estudasse numa escola bilíngue, quero fazer isso, e o plano de saúde, né? E quando você vai se enchendo dessa clareza, tua motivação vai aumentando e teu combustível para seguir essa jornada, ele também abastece o seu tanque. Então, essa é a parte que as pessoas pulam muito, mas é muito importante você ter clareza de por que você quer isso. Se você tiver uma resposta vaga, porque você quer ganhar mais dinheiro, você não vai chegar lá. Então, investigue e seja específico. E a terceira, para finalizar, é o como. A terceira perna, como você vai chegar lá? Porque não adianta você saber o que você quer, você ter clareza do seu propósito, mas você não tomar as ações necessárias a partir de agora para começar a fazer com que isso aconteça. E aí que as pessoas muito procrastinam, deixam para amanhã, mas não vai dar certo, mas aí ficam na zona de conforto. Então, por isso que as pessoas acabam não conseguindo alcançar suas metas, porque não tem clareza do que querem, tem objetivos muito vagos. Então, já fica metade nessa peneira. Os que têm o objetivo claro não têm clareza da motivação e daí param no meio do caminho, não conseguem vencer as dificuldades. E os que têm a clareza e têm a clareza do que querem e do porquê querem, acabam ou
não entrando em ação, acabam procrastinando, deixando para amanhã, ou acabam utilizando estratégias erradas, que por mais que empreguem muito esforço, se você está com uma estratégia errada em mãos, não adianta você aumentar o esforço investido em uma estratégia que não funciona. E aí entra o coaching realmente para você poder, não gosto da palavra atalho, mas para você poder ter uma metodologia eficiente para fazer essa transformação dar certo. E aí tem milhares e milhares de casos com exemplos concretos de pessoas que conseguiram. Muita coisa rica você falou, estava refletindo aqui. A primeira delas é o que você quer, né? Então, a maneira de você definir com clareza faz toda a diferença. E antes disso, tem gente que não sabe o que quer. Até isso precisa de ajuda. Não é nem crime não saber o que quer, mas sabendo o que você quer, você já tem um caminho repleto de adversidades. Imagina se você tem dúvida do que você quer. Então, eu imagino que tem também metodologia para poder ajudar a pessoa a encontrar seu caminho, seu propósito, definir objetivos. Existe sim. E eu posso dar uma dica já para as pessoas que querem descobrir, poxa, se eu estou nessa situação, Paulo, poxa, bacana, mas eu não sei o que eu quero, na verdade estou perdido, ou eu quero muitas coisas, ou eu não sei, na verdade, estou realmente assim, eu só sei que não está bom, não sei o que eu quero, mas eu sei que do jeito que está eu não quero. Ou o caminho que eu estou seguindo aqui, essa estrada que eu estou conduzindo minha vida, não vai levar para o lugar onde eu quero chegar. Não vai me levar para uma vida de prosperidade e abundância. Vai me levar para uma vida de dificuldade, frustração, mediocridade. Então eu preciso mudar, só que eu não sei por onde eu começo. E aí a gente usa também uma outra ferramenta da vida, que tem as suas variáveis, mas que é a roda da vida. Mas, por exemplo, se eu falar algumas áreas da sua vida agora, para as pessoas que estão nos acompanhando, eu vou falar algumas áreas e queria que você escolhesse uma, para que você fale assim, poxa, eu acho que está nessa área meu ponto de alavanca por onde eu devo começar essa mudança, porque não adianta você sair atirando para todos os lados. Até tem uma ilustração bem legal no livro que eu gosto muito, o Essencialismo, que fala assim, mostra uma bolinha com várias setinhas para todos os lados, assim. E a outra bolinha, uma única seta indo longe. E ele fala assim, poxa, mesmo esforço, resultados totalmente diferentes, que são pessoas que dissipam o seu foco, o seu esforço, o seu tempo para todas as direções e não chega a lugar nenhum, dão um passo em 100 direções, e as pessoas que sabem exatamente onde querem chegar e concentram 100 passos numa única direção que vai levar aonde elas querem estar. Então, por exemplo, se você está nessa situação, primeira área que eu diria é a área profissional financeira. Se aqui está o seu ponto de alavanca, você está totalmente insatisfeito com a sua carreira, com as suas finanças, com uma série de coisas. Mas, poxa, Paulo, a maioria vai ser essa. Não, não necessariamente. As outras são tão importantes quanto, por exemplo, segunda área, saúde e qualidade de vida. Eu sei que se eu melhorar minha saúde, minha disposição, começar a fazer um esporte, começar a ter hábitos melhores, eu sei que eu vou ter mais vitalidade e disposição para trabalhar melhor e daí eu vou performar melhor e daí eu vou começar a crescer. Então tem isso. Outro, por exemplo, produtividade e organização. Olha, minha vida não avança porque eu sou uma bagunça ambulante. Então, se eu conseguir organizar minha vida, definir prioridades, metas, foco, eu sei que a partir disso eu vou conseguir melhorar minha saúde, minhas finanças, meu trabalho. Outra, por exemplo, relacionamentos. A minha vida conjugal, por exemplo, é um inferno. Nossa, então eu trabalho até tarde porque eu não quero chegar em casa e ter que encontrar a minha esposa, o meu marido, e eu estou vivendo esse pesadelo, e isso está me sugando toda a energia. E enquanto você, por exemplo, não conseguir resolver isso, você vai sempre ficar limitado nas outras áreas da sua vida. Então, poxa, eu preciso melhorar aqui os meus relacionamentos, ou com meu filho, com a minha adolescente, ou com a minha esposa, ou com o meu marido. Outro ponto também, outra área da vida que também é tão importante quanto saúde mental. Nossa, eu tô com depressão, eu tô fisiologicamente desequilibrado, eu tô com crise de ansiedade, eu preciso de uma ajuda, eu preciso ir atrás de um profissional. E aqui uma coisa bem importante, aqui eu vi que entrou psicólogo, todo respeito aos psicólogos, coaching não é psicologia. O coach não é um profissional preparado para fazer uma terapia como um psicólogo que estudou 5 anos e tem toda a sua metodologia ali para tratar pessoas que têm realmente distúrbios que precisam ser endereçados. Muito menos um psiquiatra, que também, além disso, da questão da terapia, tem toda a parte de medicamental também, de prescrição de remédios. Então, tem muitos psicólogos que são coaches, muitos coaches também que são psicólogos, né, vice-versa, mas assim, o coach ele não tem nada a ver com psicologia.
psicologia, vai tratar questões psicológicas aí que podem estar atrapalhando bastante a sua vida. E o coach, ele vai... A diferença que o pessoal costuma falar bastante é que o psicólogo ele vai olhar para o seu passado, ele vai tentar resolver problemas que estão ali acontecendo com você, e eu acho muito válido. Eu acho que as pessoas deveriam procurar mais psiquiatras e psicólogos, porque normalmente, infelizmente, as pessoas só chegam nesses profissionais quando já estão no limite. Elas não fazem de uma maneira preventiva ou de uma maneira assim, olha, eu preciso disso para melhorar minha saúde mental. Então, todo apoio são trabalhos totalmente diferentes, tá? Então, para que não haja essa confusão. Um não substitui o outro, são coisas diferentes. E o outro também pode ser, por exemplo, espiritualidade. Vai que você é uma pessoa de fé, mas você anda distante da sua igreja, do seu centro espírita, de onde quer que você vá, e você está desconectado com Deus ou com aquilo que você acredita, e você sabe que se você voltar a fazer suas orações, se você voltar a se alimentar espiritualmente, você sabe que você vai ter a faísca inicial para iniciar uma mudança em todas as áreas da sua vida. Então, aqui tem algumas áreas que eu mencionei, que são pistas que você pode identificar. Olha, Paulo, eu não sei exatamente onde é, mas pelo menos agora você falando as suas áreas, eu sei que está dentro dessa bola aqui. Agora, pronto, beleza, então você não precisa procurar nas outras, vamos investigar dentro dessa. E aí você vai afunilando até você chegar numa coisa muito específica, que é o teu ponto de alavanca, que seria o teu primeiro passo para iniciar essa mudança. Paulo, falando em psicólogo, olhando aqui os comentários, um destaque especial aqui para a Divina Guiar, fez vários comentários, sacada legal sobre isso, uau, muito bem, Divina. E o Marcos também está dizendo que está gostando muito da live, bateu palmas aí para a gente. Pessoal, fiquem à vontade para colocar suas perguntas, né? Para quem entrou depois, eu quero ressaltar que as perguntas mais importantes são aquelas que vocês vão colocar aqui. Quanto à clareza nas palavras, excelente didática, Vanusa. Obrigado pelo comentário. Obrigado, pessoal. Paulo, em relação à questão de definir as áreas da vida, né? Existe uma palavra que a gente está presente no mundo empresarial, no mundo corporativo, mas também na vida pessoal, que existe uma ambiguidade em relação ao que significa isso, que é a palavra sucesso, né? Então, todo mundo quer ser bem-sucedido. Para alguns, sucesso é estar no topo da pirâmide hierárquica. Para outros, é ter uma recompensa financeira, né? Acumular patrimônio. Então, afinal de contas, qual que é o entendimento assim, do teu de sucesso, assim, sucesso de verdade? Olha, ótima pergunta, viu, Milton? Porque é a base assim, do meu trabalho também. É uma palavra subjetiva, sucesso. Né? O que é sucesso para um não é sucesso para outro. Muito a gente atrela o sucesso ao sucesso financeiro, que é você ter muito dinheiro, daí você já imagina aquela imagem do cara no jatinho, com a Ferrari, enfim, que aquilo é um exemplo de uma pessoa bem-sucedida. Normalmente, o dinheiro acompanha pessoas de sucesso. Porque se você é muito bom no que você faz, a tendência é que você seja bem remunerado e você tenha prosperidade financeira. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas com muito dinheiro são pessoas bem-sucedidas. Então, cada um tem uma definição, quer dizer, cada um deveria ter a sua própria definição de sucesso e não tomar uma definição genérica ou a definição alheia para ter a base do que é sucesso para você. Então, eu escrevi o meu livro, que se chama O Verdadeiro Sucesso, e nesse livro eu conto qual que é a minha definição pessoal, o que é o verdadeiro sucesso, que basicamente é uma combinação de 3 coisas que você precisa ter simultaneamente. Primeira, é você ser capaz de se tornar a melhor pessoa que você pode ser em todos os sentidos. Ou seja, é você ter essa busca do desenvolvimento pessoal, da excelência de si mesmo. Porque, por exemplo, existe a versão do Milton sem se desenvolver, o Milton que ficou parado no tempo ao longo da sua vida, e existe a versão do Milton que se desenvolveu, buscou corrigir seus defeitos, melhorar, crescer em todos os aspectos, e que é o mesmo Milton, só que são 2 versões totalmente diferentes. Então, você escolher viver a melhor versão que você é capaz de ser e você perseguir essa versão. Primeiro ponto. Segundo ponto é você ter claro qual é a vida dos seus sonhos. Qual é a vida que você quer construir para si. E aí que entra a maior diferença para todos. A primeira e a terceira vão ser universais, mas essa aqui é a que é individual. Para você pode ser, olha, poxa,
surfar lá na Indonésia, em Bali, levar família, levar filha, fazer isso. Para o outro pode ser ter uma empresa de sucesso, ter uma startup. Para outra vai ser, não, poxa, eu quero passar muito tempo com os meus filhos, quero ver meus filhos crescerem. Cada um vai ter uma definição muito específica, muito individual. Mas aí, novamente, entra a falta de clareza. Se eu perguntar para as pessoas aqui, qual que é a sua definição de sucesso? Provavelmente a pessoa nunca parou para pensar isso, não teria uma resposta pronta. Ela teria que parar agora e falar, poxa, sucesso para mim é... E daí ia pensar e ia falar. E muitas vezes ia dar uma resposta genérica e não ia ser específica. Então, a segunda coisa é você ser capaz de, tendo clareza de qual é a vida dos seus sonhos, transformar essa visão na sua realidade. Aí sim, e qualquer que seja essa visão. Aí não vai ter uma definição única. Para alguns pode envolver muito dinheiro, para outros pode envolver muita liberdade, morar na Ilha do Mel aqui perto, depende. Então você ser capaz de alcançar essa vida que você sonhou para si. E o terceiro ponto é quando você vai além de si mesmo, que é você ser capaz de gerar uma mudança significativa no mundo ao seu redor. É você fazer o bem, você ter caridade, você ser um bom cidadão, você buscar ajudar as pessoas, você pensar nos outros, é você extrapolar-se de si mesmo. Então, se você tiver essas três coisas, na minha opinião, a capacidade de se tornar a melhor pessoa que você pode ser em todos os sentidos, transformar a sua visão de uma vida dos sonhos na sua própria realidade e contribuir significativamente para o mundo ao seu redor, se você tem essas três coisas, na minha concepção, você alcançou o sucesso. Mas, na verdade, alcançou o sucesso é algo que também está errado, porque você nunca alcança. Porque quando você alcança esse sucesso, a barra sobe. E daí você vai querer mais coisas. E quando você chegar aqui, e é uma ambição saudável, diferente da ganância. Então, porque é uma corrida que nunca termina. Eu nunca vou chegar assim, olha, Milton, alcancei o sucesso, consegui essas três coisas, tá? Agora eu tô bem, agora eu vou viver aqui numa felicidade perene pro resto da minha vida. Isso não existe, isso é ilusão. Primeiro, porque você nunca vai alcançar essa melhor versão, porque você vai sempre poder melhorar. Você vai sempre, poxa, alcancei a visão que eu tinha da minha vida. A partir do momento que eu alcanço isso, eu vou aspirar novas coisas e a partir do momento, e você nunca vai resolver todos os problemas do mundo. Então, você sempre vai poder contribuir à sua maneira para os problemas que afligem a humanidade. Então, é um processo que não termina, mas a busca pelo sucesso ela é essencial para nos mover e fazer com que nós cresçamos. Porque a pior coisa que eu vejo, e a pior coisa que eu imagino para a minha vida, é eu chegar lá, por exemplo, com 88 anos, olhar para trás e ver que eu vivi uma vida muito abaixo daquilo que eu era capaz, assim, muito medíocre, por falta do meu próprio desenvolvimento. E você chegar assim no final da vida, sem poder voltar atrás, sem poder voltar atrás é redundância, sem poder voltar e poder refazer a sua história e falar assim, poxa, agora tudo ficou para trás, o que me resta para frente aqui foi uma vida mediana que eu tive aqui, podia ter feito muito mais, não fiz, e agora vai ter que ficar por isso mesmo. E é uma situação muito triste. Então, eu costumo falar para as pessoas que estão assistindo e estão observando esse momento, é como se eu desse o poder para a sua versão futura frustrada lá no seu leito de morte, de voltar no tempo e, poxa, deixa eu caminhar a partir de agora, deixa eu parar tudo aqui, ó. A gente está numa terça-feira e se eu não tivesse nessa live aqui, provavelmente estaria fazendo o que eu fiz terça-feira, estaria nesse modo automático que a gente vive. Deixa eu aproveitar esse estímulo que eu recebi e deixa a partir dele agora, pegar uma folha, um papel, de começar a escrever aqui o que eu quero para minha vida, onde que eu quero chegar, quais coisas que eu preciso melhorar e a partir disso criar um plano de ação. E você pode fazer sozinho, como eu falei. A gente falou bastante sobre ter essa ajuda. Eu também sou autodidata, mas a gente tem um limite. Se você buscar ajuda, com certeza você vai ter muito mais chance de sucesso e você vai errar menos, você vai ter mais... não é que existe uma receita para o sucesso. Isso é outra falácia também que não existe, porque o que funciona para um não funciona para outro. Mas existem sim estratégias inteligentes e eficazes para você começar a transformar de verdade a sua vida, a sua carreira a partir de agora. Muito bem, Paulo. Muito rico o que você falou. E tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo aqui conseguem ter uma visão mais clara do que é sucesso, afinal de contas, né? De tantas possibilidades, você deu uns caminhos para eleger e definir sucesso que pode fazer sentido. Eu quero abrir Isso, não espaço aqui. aceite a minha definição, mas tem a sua, sabe? Eloy, boa noite, Eloy. Bom ter você aqui com a gente. A pergunta dele primeiro, a Valu, diz quanta clareza nas palavras, excelente didática. E o Eloy pergunta, como buscar equilíbrio em um mercado desequilibrado? Uma vez que para alcançar boas posições de mercado precisa de dedicação extrema, né?
E antes de você responder, Paulo, a Vânia me falou algo muito interessante, né? Sucesso é sorriso no rosto, né? Muito bom. O Sucesso é Ser Feliz, né? Tem o livro do Chinachek também, Só que daí ter felicidade também é uma questão relativa, né? Porque o que te faz feliz não é o que faz feliz para o outro, então por isso que é sempre muito pessoal. E a felicidade também ela não é perene, né? Porque nós, inevitavelmente, nós vamos ter tombos na nossa vida, nós vamos ter crises, nós vamos ter dificuldades, dores, sofrimentos. A questão é você, mesmo diante do sofrimento, entender que aquilo é importante para o seu crescimento. Não fosse o sofrimento, nós estaríamos estacionários, então ele tem um papel muito importante sim. Porém, quando esse sofrimento ele se prolonga muito, aí realmente a sua vida está em desequilíbrio e aí com certeza você tem que buscar ajuda. Eu incentivo você a buscar ajuda nesses casos. Em relação à pergunta, foi quem que fez a Eloir, pergunta? O nome como você é um Eloir. líder em um Eloir, mercado desequilibrado, uma vez que para alcançar boas posições no mercado, precisa de dedicação extrema. boa. É a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que eu concilio, por exemplo, sucesso profissional e qualidade de vida? Eu quero crescer na carreira, eu quero ganhar muito dinheiro, mas eu também quero ver meus filhos crescerem, quero ter tempo com a família, quero ter conforto no lar, quero praticar esportes. Como é que a gente equaliza tudo isso? Bom, não existe resposta fácil, mas o que eu posso dizer é que esse mercado desequilibrado, ele é uma visão, ele está se modificando rapidamente, tá? Cada vez mais empresas estão entendendo a importância que as pessoas estão dando à sua qualidade de vida, à flexibilidade de tempo, porque no final das contas, aquilo que a empresa realmente está interessada é aquilo que a gente falou antes, que é o ROI, o retorno sobre o investimento que ela faz no seu trabalho. Então, se você souber trabalhar de uma maneira mais eficiente, mais estratégica, agregar mais valor para a empresa, isso não quer dizer trabalhar mais horas necessariamente. Por exemplo, em vez de eu focar em trabalhar 18 horas por dia e me exaurir e ter uma crise de burnout e ter uma rotina que não é nem um pouco sustentável, por que que eu não foco em fazer a minha hora, se a minha hora vale, sei lá, eu não tenho os números exatos aqui, mas eu lembro que era alguma coisa assim. Um trabalhador norueguês, uma hora de um trabalhador da Noruega equivale a US$ 18, mais ou menos, de valor entregue para a empresa. Aqui no Brasil era menos de 4. Então, poxa, por que a hora do norueguês vale tanto mais? Daí tem uma discussão longa em relação a isso, mas o que eu quero passar aqui é a filosofia. Como é que eu faço a minha hora valer o dobro, o triplo do que eu estou entregando agora, sem precisar trabalhar mais, sem precisar me exaurir? As empresas, não é que elas exigem isso, elas exigem o resultado. Muitas pessoas buscam entregar esse resultado trabalhando ineficientemente por mais horas, e aí acabam chegando nesse problema. Enquanto que se você mudar a sua estratégia e falar como é que eu consigo, por exemplo, entregar mais valor e ainda assim equilibrar a minha vida pessoal, novas oportunidades vão surgindo. Eu lembro de um caso de empresas de telemarketing, por exemplo, uma pessoa trabalhava ali 8 horas, fazia tantas ligações por dia e conseguia fazer tantas vendas. A outra pessoa, para conseguir mais, ela começou a trabalhar o dobro da outra para ter o dobro de ligações, para ter o dobro de vendas proporcionalmente. A terceira foi mais inteligente, pegou assim, poxa, os meus clientes, eles atendem muito mais o telefone do meio-dia às 2 e das 18 às 20. Então, eu vou concentrar as minhas ligações, eu vou ler um livro de vendas, eu vou melhorar minha abordagem, eu vou pegar, buscar treinamentos que façam com que as minhas ligações sejam mais efetivas. E para cada 100 ligações que o outro fazia uma venda, agora eu preciso fazer 20 ligações para fazer uma venda. Então, eu tenho aqui 5 vezes mais resultado que a pessoa, sem precisar necessariamente trabalhar mais. Paulo, eu não trabalho em telemarketing. Sim, mas aqui é só, digamos, uma ilustração de como você pode buscar maneiras de entregar mais resultado para a empresa e cada vez mais as empresas estão mais preocupadas com o resultado, que é o que interessa no final das contas, do que propriamente com questões de vestimenta, tatuagem, horário, local de trabalho, como que se trabalha. Então, o que interessa realmente é o que você agrega. E o caminho para isso, como eu falei, não é fácil, mas é você buscar aumentar o valor. Em vez de você ficar entregando aquilo que você sempre entrega, faça uma troca intertemporal, faça uma pós-graduação na PUC aí, fazendo um jabá, mas assim, aumente o seu valor de mercado. Se você é um profissional que você está limitado porque você atingiu um platô e você estagnou e poxa, a empresa está sugando cada vez mais, por quê? Porque você tem que entregar um resultado compatível com aquilo que ela acredita que você é capaz de entregar ou com o que ela te paga. Mas, poxa,
em vez de investir mais horas trabalhando, por que eu não pego essas horas que eu investiria trabalhando e invisto numa pós-graduação, me capacito mais, me torno um profissional de mais alto valor e a partir disso eu consigo ter mais poder de negociação, eu consigo ter mais ofertas de trabalho, eu consigo ter mais benefícios, eu consigo entregar mais resultados. O Elon Musk tem uma frase interessante que diz assim: você é pago de acordo com o nível de complexidade dos problemas que é capaz de resolver. Ou seja, quanto mais capaz, quanto mais complexos os problemas que você é capaz de resolver, mais você vale. E não necessariamente quantas horas você trabalha, enfim. Porque o dia só tem 24 horas, você é só um e nossos recursos são limitados, seja nossa saúde, nosso esforço, nosso tempo. Então, é buscar o desenvolvimento para valer mais e aí sim você conseguir equilibrar essa equação. Muito bem. A resposta à altura da pergunta aí do Eloy. E com essa tua resposta, Paulo, eu quero agradecer a tua participação mais uma vez. Foi um prazer ter você aqui, foi um aprendizado tremendo. Tenho certeza que falo por todos aqui que estão nos ouvindo. Agradecer a participação de todos vocês, né, que participaram com perguntas, participaram com a presença. E essa é uma iniciativa da PUC que acrescenta muito valor para todos nós, né? Que bom que a gente tem um calendário de lives, né, dessa qualidade. E eu vou encerrar por aqui pontualmente, né? Tatiana, obrigado aí pelo apoio aí, pela colaboração, por dar a oportunidade também de eu conduzir essa live aqui, também é uma experiência muito marcante para mim. E é isso, pessoal. Uma boa noite para vocês e fiquem atentos aí ao nosso calendário de lives. Se eu Com a última puder, palavra para terminar, só... Paulo. Obrigado. Primeiro agradecer a Tati também, né, que foi muito gentil aí nas conversas que a gente teve aqui nos bastidores. Eu vejo que ela está realmente aí sempre por trás e vou reconhecer esse trabalho aí. Quando tudo isso aqui acontece, as pessoas estão vendo, tem muita gente por trás trabalhando que não aparece, né? Mas assim, eu falei de um presente, né, que eu queria deixar. Na verdade, são dois. Verdade. Primeiro, Como a gente esqueceu disso. O primeiro presente que eu queria deixar é... Bom, primeiro convidar o pessoal aqui a me seguir no Instagram, né? Agora tem meu perfil aí. Vai ser um prazer ter esse contato com vocês aí. Sintam-se convidados a me seguirem. O livro que eu mencionei, O Verdadeiro Sucesso, ele está disponível gratuitamente, a versão PDF, no meu site, paulomachado.com. Então, fiquem à vontade lá, quem tiver interesse de baixar o PDF gratuito. Espero que vocês gostem. Mas a gente falou tanto sobre coaching, e o presente que eu gostaria de oferecer, Milton, é o seguinte: eu gostaria de oferecer uma sessão de coaching gratuita para a pessoa conhecer na prática e, de repente, em nome de tudo isso que a gente conversou aqui agora, descobrir seu ponto de alavanca, entender o que ela precisa fazer para começar uma mudança agora de verdade. Mas como o meu tempo ele é bem restrito e limitado, eu vou fazer assim, então, para as 3 primeiras pessoas que mandarem um e-mail para contato@paulomachado.com, sem o BR no final, meu e-mail, contato@paulomachado.com, e solicitar a sessão de coaching. Para as 3 primeiras pessoas, eu vou pedir para minha secretária agendar e vou deixar essa forma de repente, a pessoa, a partir de tudo isso que ela viu, ter uma oportunidade 1 a 1 comigo aqui para a gente conversar um pouco e ver se eu posso ajudar de alguma maneira aí no desenvolvimento dessa pessoa. Mas que baita presente, Paulo. Superou a expectativa, viu? Imagina, eu fico feliz, viu? Olha, agradeço muito a PUC, tá? Agradeço a você, Milton, pela simpatia aí, pela condução. Foi um prazer também, a gente cresce junto, a gente aprende junto. E estou sempre à disposição. Obrigado, Tati, obrigado a PUC, me formei na PUC, tenho um carinho muito grande. O curso também ficou bem legal assim. Então, espero que as pessoas tenham gostado. Obrigado a todos vocês que acompanharam aí, que vão acompanhar no futuro a reprise da live. E é um prazer. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho é só acessar paulomachado.com e a gente se fala no Instagram aí. Combinado, Paulo. Um abraço. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Um abraço, Milton. Um abraço a todo mundo aí. Valeu, pessoal. Abração. Tchau, tchau.